o dia a dia da gente, a semana que passou, onde temos a oportunidade de iniciar a nova semana, onde buscamos a paz interior. Todos nós, quando se encontramos nessa casa, somos aprendizes do Evangelho e só temos uma forma de agradecer, que é através da prece, que nós possamos levar o pensamento a Jesus, deixando todas as nossas dificuldades, todas as nossas mazelas lá fora, procurando melhorar interiormente, onde que possamos colocar em prática o que aprendemos aqui em nosso lar, no local de trabalho, e todas as criaturas que se achegar ao nosso lado, possamos sempre ter uma palavra amiga. Mestre Jesus, estende suas mãos sobre nós nessa manhã, tanto encarnado e desencarnado nessa casa, que possamos receber todas as energias boas trazidas pelos nossos mentores espirituais dessa casa. Mestre, leve a sua paz a todos os lugares do mundo onde existe a guerra, a revolta, a escuridão. Senhor Jesus, estende suas mãos, que assim seja, graças a Deus. E essa manhã contamos com o nosso companheiro Laércio, senhor Laércio, que irá fazer a explanação. Por favor, senhor Laércio. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui nessa casa, onde a gente já experimentou muitas emoções. E a gente vê aqui todo o carinho, a dedicação dos organizadores para promover todo um ambiente favorável para que a gente possa saborear as inspirações que vêm do alto. Nós não estamos vendo, mas certamente isso aqui está repleto e há muita alegria entre os presentes, encarnados e desencarnados. E embora a gente normalmente prepare uma apresentação, eu, pessoalmente, eu me valo muito do improviso e das circunstâncias, o que se apresenta, né? E eu, quando vi essas flores aqui, falei para o João, que beleza, né? Que as flores são o sorriso da natureza, né? É como se Deus sorrisse através das flores, as flores que embelezam, as flores que significam vida, né? Promessa de vida. E aí de uma frase, de uma reflexão, vai para outra, e a gente lembra que quem oferece flores fica com as mãos perfumadas, né? É da vida. Como diz, aquele que espalha o amor, ele é amado, né? Ele é, e assim vai. Então falamos aqui na prece do Ari, pedindo a inspiração do Mestre Jesus. Ouvimos na música do João falar da Maria, né? Espírito luminoso, que serve também alinhada com o seu Filho Jesus. Tudo isso para que tenhamos vida em abundância. Vida em abundância. E uma nova frase, uma outra frase, melhor dizendo, é utilizada. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Isso que nós estamos vivendo aqui nessa manhã e nas outras que virão, é justamente o cuidado em alimentar essa árvore, que cada um de nós somos comparáveis a uma árvore, que um dia fomos semente, crescemos, mudinha, alguém cuidou, crescemos, florescemos e frutificamos, né? Então, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Que a gente possa alimentar nossa alma de luz com vistas ao futuro de felicidade, que é a promessa. Né? A promessa que
brilhe a vossa luz, sejamos felizes. E isso é uma decisão pessoal. Eu adoro aquele quadro, já falei aqui em outra circunstância. A gente produziu um quadro desse, um banner lá na nossa casa, e a gente vê muito simbolismo nisso tudo, né? É Jesus batendo a porta. A gente já volta a ele. O tema de hoje, nós vamos estar falando sobre esse livro. Conseguem ver o Livro dos Espíritos? Eu não vou perguntar, mas só para saber. Vocês já tiveram oportunidade de estudá-los? Talvez alguns não tiveram ainda oportunidade. Ele é todo um cuidado, é todo um carinho, sem dúvida nenhuma, parte da promessa de Jesus de enviar um Consolador. Jesus, com a sua presciência, já prevendo o futuro do coletivo, da Terra, ele levou ao Pai, mas vos enviarei o Paráclito, o Consolador, o Espírito de verdade, que vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. 2000 anos se passaram, e eis que o Espiritismo, 1857, vai apresentar um livro que era metade desse, metade, bem a metade, 501 questões, perguntas e respostas sobre a vida. Posteriormente, 3 anos depois, ele vai ser essa versão que a gente conhece. Vai para 1019 questões, duplicou. Houveram muitos progressos, muitos ensinamentos, completaram e aí resultou esse livro. Por que eu estou trazendo esse livro? Esse livro, pessoal, salva a vida. Esse livro não é um livro de autoajuda, como a gente vê nos jornais, na revista, que apresentam receitas prontas para ser feliz. Ele é de autoajuda, muito autoajuda, mas desde que as pessoas trabalhem para que conquiste essa paz interior. Uma meta do ser humano é ser feliz. O homem vive em busca da felicidade. E muitas vezes não sabe, ele é meio atrabilhado, não sabe direito como buscar a felicidade. Muitos pensam que paz de espírito seja o resultado de uma frequência assídua a um culto religioso. E não é isso. A nossa constituição, por Deus, ela é complexa. Nós temos necessidades que já vêm de fábrica. Se tocar, deixa tocar, não tem problema. É o meu aqui que está tocando. Tem necessidades que nós temos no nosso ser, características que já vêm de fábrica que nós nem suspeitamos ainda. E coube ao Espiritismo ressaltar isso. Vós sois deuses, em algum momento disse Jesus àqueles que estavam perto dele, que se admiravam do que ele fazia. E ele então, sempre aproveitando a circunstância, lembrava: a nossa procedência é divina e nós temos em nós potenciais para serem explorados, desenvolvidos. Aí o livre-arbítrio, a decisão é nossa. Bem, eu trouxe não é novidade, isso aqui é tido com a Bíblia Sagrada. Só um repasse histórico. A maior parte dela é o judaísmo. É a história do povo judeu. Praticamente 2000 anos também, 2500 anos, de Moisés até Jesus. A menor parte são os evangelhos. Isso é a Bíblia. O compromisso do Espiritismo é com isso. Com o Evangelho, não com o Velho Testamento, com o judaísmo. Compreende? Existe um alinhamento. Jesus nasceu nesse ambiente. Ele estava sobre essas leis, né? Leis milenares, seculares. E ele dizia: eu não vim destruir a lei e os profetas. Não. Vim dar cumprimento, vim dar entendimento. E Jesus não foi aceito, porque o que ele trazia conflitava em vários aspectos com a disciplina instituída. Olho por olho, dente por dente. E ele vem e diz: não, para. Né? Perdoa
incondicionalmente, 70 vezes 7 vezes. Então ele faz uma revolução. Ele, de certa forma, substitui o culto exterior pelo essencial. Ele é um convite vivo a que o homem compreenda a sua natureza divina. Então é verdade, em todos os tempos, nos livros sagrados das várias religiões, a presença do espiritual é constatada. Os vários livros constam manifestações espirituais. Mas como tudo na natureza tem uma progressão, as revelações vão sendo progressivas à medida que a massa consegue digerir. Então você constrói uma plataforma, ela te habilita você a entender novas informações. Nós estamos vendo aí um progresso tecnológico extraordinário que nem, falo por mim, nem temos conseguido digerir. É uma coisa, mas isso por si só não está trazendo felicidade. Os noticiários dão conta de que crianças já estão buscando psiquiatra, psicólogo. Existe uma inquietação na alma, falta paz de espírito. E segundo Emmanuel, o guia do Chico espiritual, do Chico Xavier, paz de espírito é o bem maior que a gente pode ter. Repetindo, paz de espírito é o bem maior que alguém pode ter. Não é a condição socioeconômica, nada. Paz de espírito é o bem maior que a gente pode ter. Só que isso você não compra, você não adquire, é toda uma construção. Concepção de vida, interação, vivendo e aprendendo a cada dia, fazendo descobertas. É assim que o progresso se realiza. Então, muito frequentemente a gente vê pessoas já de cabelo branco, que é uma doçura. Ele consegue conversar com a criança, o adolescente, o meia-idade, e tem argumento, ele consegue, de boa. Ele cresceu e amadureceu, não apodreceu. Ele não ficou estanque em normas de disciplina, não. Ele é a favor da verdade, como a dizer que nada convence mais do que a verdade. A gente volta e meia vendo os livros que Sócrates, famoso, certa feita ouviu que uma das médiuns lá famosa teria dito que ele era o homem mais sábio da época. E ele, sem subir no altar da vaidade, ele dizia: é verdade, porque eu sei que nada sei. Compreende? Então, essa nossa realidade existencial, onde a gente está fazendo descobertas diariamente, isso é o ideal. A gente não se coloca numa posição, não, eu já adquiri todo o conhecimento que eu poderia, isso aqui, não. Então, a humildade, essa primeira qualidade de admitir, sei que nada sei. A ciência ordinária, comum, através das revistas científicas, sobretudo da medicina, onde milhões de estudiosos dão contribuições para descobrir câncer de um jeito, anomalia de outro, assim, ela se sucede diariamente. Não tem quem fale pela ciência. Ela não tem um porta-voz. A contribuição vem de todo lado. Por que eu estou falando isso? Jesus anunciou o Consolador. Se nós pegássemos o Livro dos Espíritos e juntasse aqui, estaria tudo certo. É a linha, vamos chamar ideológica, que os organizadores do planeta talvez entendessem como certo. O nascimento de Jesus num povo muito religioso, com um sentimento fortíssimo fora estratégica, tudo é pensado. Então, é um caos aparente. Muita gente fala: meu Deus, onde vai parar esse mundo? Nossa, São miopia, a gente às vezes não enxerga, a gente não tem sensibilidade às vezes para fazer projeções, conjecturas, mas é isso aqui. As revelações vão acontecendo ao tempo, apesar do homem. Disse Leon Denis, continuador do Kardec, que o Espiritismo seria o que os homens
fizessem dele. Aconteceu com o cristianismo e aconteceu com outras doutrinas. Mas o amor de Deus, vamos dizer assim, compreendendo a psicologia do coletivo, sempre reedita, como diz, está sempre relembrando os seus filhos sobre a sua trajetória de luz. E deixa cada um à pressa. Quando eu aposentar, eu vou me ocupar de estudar o Espiritismo. Quando eu me aposentar, eu vou me alistar nas obras de assistência aos menos, né? E aí vai passando, e às vezes não dá tempo. Eu dizia para um colega nosso, que, aliás, vivo dizendo lá no nosso grupo, que se em algum momento nas nossas reuniões públicas acontecer de alguém se exaltar, se desequilibrar, não vamos nós perder a linha, porque tem um horário para começar, um horário para terminar, não. Aquela pessoa é importante, é a mais importante. Compreende? Se nós negarmos socorro adequado, se nós não compreendermos a possibilidade dos espíritos estarem atuando, se nós não soubermos ouvir além do que está dito, tivemos pouco aproveitamento das leituras que fizemos. Então eu vivo dizendo, pessoal, a nossa porta normalmente é fechada porque dá para a rua e lá tem muito trânsito. A gente deixou até, pôs um vidro nela que é para ver o interior, saber quando tem gente. Diz, olha, todo aquele que sobe os 2 degraus ali, está dando um voto de confiança para nós, sem nos conhecermos. O nosso dever moral para com eles é fazer o nosso melhor. O que é o nosso melhor? O que nós temos de melhor? É o amor ao próximo. Ele não vem em busca da doutrina em si, ainda não está no ponto, tem uma carência precedente, anterior. Ele está precisando de curativo, de band-aid, de ombro amigo, de colo. É assim. Então a gente precisa adquirir o conhecimento para agir circunstanciado com eficácia. Nisso nós vamos estar dando atestado de aproveitamento. Como obreiros aprovados, está no Evangelho lá. Melhor que a gente compareça perante a Jesus como obreiros aprovados. Né? Para Jesus, ele pede que a gente siga os passos dele, não faz nenhuma exigência extraordinária. Vai ao limite das nossas possibilidades. Manifestemos o nosso melhor, amando ao próximo. É isso. Então, pessoal, eu trago para vocês, para quem não sabe, aqui contém verdades? Sim. Muitos se atrevem e dizem que isso aqui é a palavra de Deus. Mas nem tudo que está aqui é verdade, e nem toda a verdade está aqui. Compreende? As verdades são reveladas progressivamente. Aqui está toda a verdade, tem muita verdade. Para a atualidade, é o que mais, digamos assim, a parcela maior de verdade está aqui dentro. Isso é o ensino coletivo, não é o ensino de um. Há toda uma metodologia para constituir um livro desse. Por isso diz, livro dos Espíritos, não é livro do Allan Kardec. Compreende? Até para chegar a isso aqui, o alto, vamos chamar o alto, né? Usou de estratégias de marketing. 10, 20 anos antes, começou a ocorrer fenômenos materiais para chamar a atenção. E um deles, muito significativo, nos Estados Unidos, nem foi na França, na casa de um pastor metodista, que tem toda a semelhança dos pentecostais, aí, que acredita na manifestação do Espírito Santo, são cultuadores, né, do bem, do amor. Lá, não podia ser um ambiente melhor. E aí batidas são observadas, estabelece uma conversação por batidas, e aí é o que vocês conhecem. Um mascate que andava pelo sítio vendendo as coisas teria sido pego, sacrificado e enterrado ali. Matou o corpo. Sai do corpo, mas não sai da vida. Então a vida é eterna. Na matéria, no mundo espiritual. Então é uma vida, muitas existências. Quando está dito lá no Evangelho, fator de polêmicas, cabe ao homem morrer uma vez só. Sim, o corpo morre uma vez só. O espírito não morre nunca.
uma vez criado, determinado para habitar corpos humanos, é vida eterna. Então, esses ensinamentos levam o homem tecnológico, vamos assim dizer, a desenvolver uma fé raciocinada. Ele está inteligente, ele formula perguntas inteligentes, que exigem respostas inteligentes, substanciosas, porque o senso crítico dele assim exige. E aí as religiões que estão estacionárias vai servir a um público menor, que está retardatário ainda. Todas as religiões cumprem sua função. Elas atendem determinada faixa evolutiva, vamos assim dizer. Tem suas lideranças, tudo contribui para o progresso. E a gente tem visto um fenômeno curioso, acho que é de todos os tempos, não saberia dizer, pessoas que vivem mudando de igreja, mas não é porque está descobrindo, está querendo alimentar a alma de luz com doutrinas substanciosas, não. Estão presas ainda à solução de problemas materiais, do cotidiano. Ah, essa é fraca. Ah, eu fui ali e não resolveu. E não vai resolver. Então, dois tipos de gente, vamos assim dizer, a gente reconhece. Esse que quer resolver problemas pessoais da matéria e vai dizer que nenhuma religião serve. E vai se debater. Até que lá na frente, em algum momento, ele fala, ó, não adianta, são todas parecidas. Valeu a experiência, mas efetivamente... já tem aquele outro que deve ser a nós, e que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que diz, olha, aqui eu já aprendi tudo que tinha, obrigado, valeu, vou para outra, aqui acrescentou mais um pouco, estou indo para outra, porque eu formulei novas perguntas, e quando desembocar no Espiritismo, pessoal, vai ser esse poço sem fundo. A gente ouve brincadeiras do Divaldo Franco, ele dizendo para o mentor dele, para a mentora, que teria lido já o Livro dos Espíritos. Que livro você recomenda? Né? Numa demonstração de humildade, de disciplina, de interesse verdadeiro, de crescer no entendimento. E ela diz, você já leu o Livro dos Espíritos? Leia de novo. Ah, já li. Então agora estude. Olha a sutileza. Assim, pessoal, volto a dizer, quando foi surgir o Livro dos Espíritos, uns tempos antes, em vários locais começou a ter fenômenos que chamavam a atenção dos nossos 5 sentidos. Virou brincadeira, até que um dia o senhor Allan Kardec, então o professor Hipólito Léon Denisard Rivail, foi convidado a assistir. Já se realizavam sessões mediúnicas nas casas. O Espiritismo não era constituído ainda. Mas não foi o Espiritismo que inventou os espíritos nem os fenômenos. Eles são da natureza, sempre existiram. O que caberia a Allan Kardec, então, depois Allan Kardec, era justamente como um cientista recolher informações avulsas, interpretá-las, estruturá-las, dar um corpo de doutrina. Como a ciência revelou esse mundo invisível e as suas possibilidades. É o que consta do Livro dos Espíritos. Qual é o objeto de estudo do Espiritismo? Ele estuda nada mais, nada menos do que o espírito, suas relações com o mundo material e as consequências dessa vida de relação. Olha, é a vida, é a nossa realidade existencial, coisa que não se falava. O túmulo era o ponto final. As igrejas falam de Deus, falam da disciplina, do amor, chegou no túmulo, vai esperar o julgamento. E como o Espiritismo dá desenvolvimento sobre isso. Uma doutrina de observação partiu do conhecido para deduzir o desconhecido. E assim, a estrutura do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, para vocês terem uma ideia, um pouquinho que ele chama de introdução. O cuidado pedagógico, didático do senhor Allan Kardec, está aqui. É como se ele batesse uma fotografia ou fizesse uma filmagem do momento histórico precedente, 20 anos antes, 15 anos depois com a ocupação dele. Ele fez
toda uma análise do momento histórico em que o Espiritismo estava nascendo. Essa primeira parte, pouquinho, muita gente pula e já vai lá para dentro nas perguntas. Isso aqui favorece sobremaneira quem quer estudar o Espiritismo com alguma profundidade. Ele vai compreender as objeções, né, os impedimentos, as dificuldades, os pontos de vista, as crenças que estavam surgindo. E numa época em que Paris era o centro cultural do mundo. Imagine quanta filosofia estava sobrando materialismo. Todo mundo tentando explicar a vida pela ótica da matéria. E aí vem o Espiritismo explicar pela ótica do espírito e matéria. Ele amplia esse horizonte. Muito bem. Um pouquinho depois, sim, vem como que o chamado prolegômenos. É como se fosse a introdução da introdução. Os livros, de um modo geral, têm, né, o seu prefácio, explicando o que o livro se propõe a fazer. No prolegômenos, nós encontramos isso. Uma explicação maravilhosa, como se fosse um prefácio do prefácio. Explica como surgiu, mostra que isso aqui é obra dos espíritos, teve todo o crivo, todo o filtro de espíritos superiores. Não é obra do homem, é obra de parceria, a quatro mãos, encarnados e desencarnados. Não é uma obra descartável. Como eu brinquei, se nós colocássemos isso aqui, está tudo certo. Numa sucessão de revelações, isso aqui é atual, atualíssimo, e não é descartável. Aqui ele vai dizer que o Espiritismo não é da alçada da ciência, como a dizer que os elementos espirituais não conseguem ser investigados dos mesmos critérios que a matéria. Muito bem, vamos para dentro do livro. Ele, didaticamente, cuidadosamente, ele vai falar de vida, vida abundante, vida visível, vida invisível, universo. Isso é doutrina universal, não é para a Terra, é cósmica. Dá para ter uma ideia. Se o Velho Testamento era o povo hebreu, se os evangelhos eram um pouco expandidos, era para Roma, para Grécia, para coisa e tal, isso aqui é cósmico. É para Marte, para Júpiter, dá para entender? Que tesouro nós temos na mão? Muito bem, primeira parte do Livro dos Espíritos, ele fala das origens. 7% das 1019, 7%, ele se ocupa de explicar a origem da vida. Das plantas, dos homens, dos animais, o princípio vital, ele fala de coisas extraordinárias, 7%. A segunda parte, tudo como eu disse, didaticamente estruturado. A segunda parte vai meio livro, 52%. 52%, olha a importância, fala do mundo espírita. Ele analisa o espírito nas suas várias situações. Encarnado, desencarnado, dormindo, em trânsito, no processo de passamento, né, no desencarne, nascendo, no processo da reencarnação, em estado de êxtase, compreende? Então, o objeto é o espírito. É uma ciência, é uma revelação. Você não consegue prender o espírito no laboratório, né? Então, a maior parte do livro fala do mundo espírita. Um pouco mais para frente, ele vai falar das leis morais. 1/3 das perguntas, 33%. 1/3. Ele se apropria dos 10 mandamentos, didaticamente falando, mas não pega. Nos 10 mandamentos nós temos as leis disciplinares, o que seria praticável para que tivéssemos estabilidade social. Aqui não. Ao invés de ele falar das proibições, ele fala das leis que regulam a vida em sociedade, leis morais. Lei do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, lei de amor, e vai por aí. Ele abre nossa cabeça a ter um entendimento extraordinário. E por último, fechando, digamos, o livro, ele pega 13%, ele fala das esperanças e consolações. Ele fecha o ciclo da vida, ele que começou com as origens, ele fecha com a morte. Não tem fim, esse ciclo virtuoso ou vicioso, depende de quem pratica, vai ser virtuoso ou vicioso.
E aí então ele mostra as consequências. Aqui está a beleza da doutrina, onde ele vai poder investigar ilustres e anônimos, e os espíritos vão dizer como eles estavam, em função do estilo de vida que viveram. Então, é um abalo nas estruturas da igreja, do céu, do inferno, do purgatório, da compra de favores. Qual é o metro que vai medir o africano, lá o do Polo Norte e do Polo Sul? Como medir tantas diferenças? Qual a unidade de medida? Que Deus é esse? Que justiça seria essa que consegue medir com um metro só tantas diferenças? O civilizado e o primitivo? O Espiritismo tem resposta para tudo isso. Então o homem moderno, que anseia por uma fé raciocinada, ele quer acreditar, porque já vem de fábrica o instinto do Deus, de como ele está vinculado a essa história. Ele está inquieto, ele quer resposta, ele é científico, ele quer uma fé raciocinada. Que exista a fé baseada em crenças, mas ele quer constatações. E o Espiritismo, na atualidade, é a doutrina que tem respostas. Responde tudo? Não, como muitos pretendem. Aliás, ele faz questão de dizer, logo no começo, que o Espiritismo não é obra acabada. Depois, no Livro dos Médiuns, em outro momento, ele vai dizer, olha, não é obra acabada. Como a ressaltar o lado progressista das revelações. Nós lidamos com o ilimitado, não poderíamos estabelecer limites. Compreende? O que Chico Xavier faz, sobretudo com André Luiz e Emmanuel, o Ari dizia do valor do André Luiz, é expandir. Kardec teve 15 anos para escrever. Perdão, só para completar, para parar com isso. Tem um finalzinho ainda que são as conclusões. Então, de tudo que está aqui dentro, para facilitar nosso entendimento, Kardec ainda apresenta a conclusão de tudo que está aqui. Percebe o cuidado pedagógico desse livro? Que eu falei que salva vidas? É isso aqui. Quem quer ser feliz, mergulhe nele. Nós estamos num tempo que, se a gente postar algum vídeo, ainda que rico de valores instrutivos, a pessoa não... Parece que tem uma força empurrando, você não tem tempo para ver. Passou de 10 minutos, já não vê. 10 já... Tudo vídeo curto. É lamentável que assim seja. Mas uma obra como essa, gente, salva vidas. Por isso, eu venho falar aqui, se vocês soubessem a minha alegria de estar falando disso, porque isso salva a vida. Eu vou para o mundo espiritual, vou ter a alegria de dizer para os meus colegas lá, que um dia eu pisei nessa casa para falar de vida abundante. Não só falar de Jesus. Compreendeu o Livro dos Espíritos? Mas aqui contém toda a doutrina. Laércio, para que essa divisão? Por que essa estrutura? Questão de método. Não tem um ditado que diz assim, tem gente que vive alegando que falta tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo. Aí o outro engata a seguinte resposta. Falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Com método, nós avançamos. No menor tempo, nós fazemos maior resultado. Então, olha aqui, é o cuidado do Kardec. Ele é todo metódico, palavra certa, muito critério para usar palavras. Nós sabemos que o dicionário, você pega uma palavra, tem vários significados, cabe a nós verificar qual é. E ele também viveu com essa dificuldade, mas a doutrina, ela é como essa cortina aberta, vocês terem uma ideia, dentre as obras que ele produziu, uma das últimas foi escrever um catálogo para a construção de biblioteca espírita. Naquele tempo não tinha gente produzindo conteúdo espírita, era muito vago, tinha muitos opositores, e ele relacionava os vários opositores. Compreende? Qual é a lógica? Somente quando não tememos a verdade é que nós vamos encontrá-la. Dá para entender? Eu me lembro, o Espírito Ramatiz tem várias obras também interessantíssimas, ao estilo do Livro dos Espíritos, pergunta e resposta, mas ele é ousado, ele falava de outras coisas, e ele era meio que visto com reserva. Herculano Pires mesmo tinha reserva sobre ele.
E eu me lembro que num dos prefácios dele, de um livro que eu li, ele dizia, olha, não há motivo para terem preocupações. Se a doutrina de vocês é substanciosa, qualquer coisa que vocês venham ler, não vai perturbar. Não há motivo, não vai perder rebanho. E não é verdade, gente? Então, somente quando não tememos a verdade é que vamos encontrar. Então, Allan Kardec tinha essa característica. Ele recomendava, leia os opositores para ver o que eles estão falando. Então, quando nós vemos ele neutralizando objeções na primeira parte, vocês vão compreender a autoridade dessa criatura. Ele não queria, entendeu? Não, ele não era vaidoso. E quando ele fala que a doutrina é progressiva, é assim. Então, pessoal, quando vocês quiserem agraciar alguém com uma obra, o Livro dos Espíritos é adequado, porque contém toda a doutrina. Superficialmente, muitas delas superficialmente. Compreende? Isso aqui foram, eu diria, ele começou em 1858 vai sair a primeira edição, 1860 vai sair a segunda edição que a gente conhece. Então, em 6 anos, ele conseguiu, com o poder de síntese dele, e prosseguiu. Porque logo no ano seguinte, ele passou a publicar uma revistinha, Revista Espírita, ele chamava Jornal de Estudo Psicológico. A Revista Espírita, gente, é que nessa revista da medicina. O mundo todo começou a escrever experiências vividas. E ele, então, numa posição privilegiada como um pesquisador, recebeu farto material de todo lado. Ele comparava. Compreendeu o que é o pesquisador? Que sacada de marketing. Ele acelerou, ele não tinha tantos médios à disposição como teve no início. Ele não era o médio que escrevia, ele era o organizador, era o cara perspicaz. Compreendeu? Muito bem. A primeira parte do Livro dos Espíritos está desenvolvida no livro A Gênese. Ele estava já desencarnando, os espíritos segurando com magnetismo, ele tinha problema circulatórios, enfim, e os espíritos segurando, muito trabalho, ele quase não dormia. Esse foi o último livro. Aqui vocês vão ver Gênese, os milagres e as predições. Aqui ele vai falar de Jesus, do aspecto, mas ele priorizou o moral. Ele vai falar dos fenômenos. Para quem quiser estudar, tem muito material. Muitas parábolas aqui ele explica. Uma delas é a multiplicação dos pães. Ele explica que não pode ser. Então, para quem estuda, um pingo é letra, né? Quem sabe ler um pingo é letra. Muito bem. A segunda parte que falava do mundo espírita, ele desenvolveu aqui. Só que logo depois que saiu o Livro dos Espíritos, tinha um livro com metade desse que chama Instruções Práticas sobre as Manifestações Espírita. Ele tentava dar suporte para quem quisesse fazer evocações, sessões mediúnicas. Só que o desenvolvimento foi tal que resultou nisso, essa edição definitiva. Dobrou também, que nem o Livro dos Espíritos dobrou de volume pelos conhecimentos chegados, o Livro dos Médiuns duplicou também. Continua imprimindo ainda. A terceira parte, que fala do comportamento, da vida em sociedade, da nossa destinação, trabalhou no Evangelho segundo o Espiritismo, que no começo era chamado Imitação do Evangelho, mas acharam que o nome não era muito legal, ele humildemente mudou. E aqui ele não trata do Velho Testamento, só tem um capítulo do Velho Testamento que mostra justamente essa trajetória. Ele fala de Jesus, por quê? Nós temos um compromisso com Jesus, questão 625. Qual é o modelo? Quem que passou pela Terra é o mais perfeito com tantos filósofos? Veio de Jesus. Então, nosso compromisso é interpretar Jesus. Para nós, espíritas, Jesus é a referência. Qualquer dúvida de interpretação, de tradução, a gente volta para Jesus e pergunta, conhecendo o perfil moral de Jesus espiritual, como é que ele agiria? Aí a gente... Então, a turma fala chave de hermenêutica, nem sei direito essas palavras, mas é como se fosse a pedra de referência. Quando Jesus for a referência para a gente interpretar textos bíblicos, porque traduções tem uma enormidade, tendenciosas mais ainda. Onde o homem põe a mão, tem problema. A história da Idade Média mostra o que a igreja fez em nome de Jesus, né? Abençoando canhões, matando, não entendeu nada. Então, compreende a diferença? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o detalhamento da terceira parte. E a última parte está aqui. Eu falo que isso aqui é um verdadeiro tratado de conclusão de curso. Primeira parte dele
é uma análise criteriosa de Allan Kardec sobre as crenças em geral, céu, inferno, anjo, demônio, a justiça divina. Aqui ele vai neutralizando, mostrando a inconsistência. A partir da questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Definidos os atributos de Deus, ele constrói todo um raciocínio. A segunda parte, lindíssima, lindíssima. Ele reuniu aqui espíritos, a maioria lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita. Tem outros que é de fora, de outros centros espíritas. Ele dialogando com os espíritos, espíritos bons, espírito mediano, criminosos arrependidos, suicidas, espírito em provação, e tudo explicando o que era e o que é. Então, as consequências morais para o espiritismo é da maior relevância. Então, quando a gente fala que o espiritismo abrange ciência, filosofia e religião, está certo. O caráter científico é revelar esse mundo inabordável pela ciência da matéria. O microscópio, o telescópio, não vai pegar. Então é a mediunidade que vai revelar. E está aí o Chico Xavier, pessoal, para fazer o acabamento. Então, se a doutrina espírita fosse comparável a um prédio, Allan Kardec, as obras de Kardec, representam os fundamentos, alicerces, estacas, colunas, tá? Compreende? Aqui está lançada as bases, ainda que muitas delas superficial. Já André Luiz, sobretudo André Luiz, ele vem fazendo acabamento. Então tem muita gente que fica confuso. Fala, pô, mas eu não encontrei no Allan Kardec falar de colônias, falar de umbral, falar de centros de força, falar... Mas é assim mesmo, filho, não dava. Nesse tempo que Kardec se ocupou, não dava. Compreende? Então, pessoal, um futuro encontro, se a gente puder vir aqui, nós gostaríamos que vocês, examinar com vocês, questões ao longo do livro, para vocês compreenderem a responsabilidade que é ser pai, a importância do espiritismo no progresso, o quanto nós precisamos arregaçar a mão para ajudar a transformação na nossa área de influência, e vai por aí afora. Tá bom? Alguma pergunta? Acabou o tempo, né? Gente, a paz para vocês, tá? Então lembra disso, ó. Quem oferece flores, fica com as mãos perfumadas, tá bom? Sejamos nós os semeadores aí do conhecimento espírita. Isso liberta. Isso é autoajuda genuína, verdadeira. Tá bom? A paz para todos, então. Um bom dia, tá? Então, Vanderlei, devolvo Ari, João. O João e as músicas lindíssimas dele.